Toco. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar presente com vocês, principalmente essa manhã chuvosa. Manhã chuvosa, né? A chuva chegou e parece que vai o dia todo, né, doutor Márcio? Torcida é essa. Vamos lá então com a primeira perguntinha de hoje, doutor Márcio. A nossa ouvinte aqui, ela é um ouvinte no caso. Acionei a empresa na Justiça Trabalhista, ganhei a causa e perante o juiz ficou acordado e aceito pela empresa o pagamento em 4 parcelas, tendo em vista que o valor é alto, mas a empresa não respeitou a decisão tomada e firmada perante o juiz e não pagou nenhuma parcela. Pergunta aí pro doutor Márcio o que devo fazer. Recorrer a instâncias superiores seria a alternativa, doutor Márcio? Olha, não é essa a alternativa, não. A própria Justiça do Trabalho, ela já fornece os meios necessários para que faça a cobrança desse acordo não cumprido. Só para poder entender, quando é feito o acordo perante a Justiça do Trabalho, é a resolução de um processo judicial e o acordo é uma sentença, né? Se equipara a uma sentença para todos os fins de direito. Então, no caso aqui, essa sentença se torna um chamado título executivo judicial, o qual vai ser cobrado judicialmente desse empregador que não honrou o acordo. Ou seja, ele vai ser chamado ao processo de novo e determinado que ele faça o pagamento em 3 dias sob pena de penhora de seus bens, bloqueio em conta corrente, né, em conta bancária e tudo mais. Então, nesse caso, não há necessidade nenhuma para entrar com algum tipo de recurso. É só dar prosseguimento na chamada execução do processo. Aí ele procura o advogado dele e o advogado já dá essa entrada aí, já dá esse segmento, né, doutor Márcio? Exatamente. Ou ele próprio. Caso ele esteja com alguma dificuldade com o advogado, ou se ele não tem advogado, ele pode ir no balcão da Secretaria do Fórum, lá da Justiça do Trabalho, informar que não houve o cumprimento do acordo e a própria Justiça do Trabalho dão os andamentos necessários. Perfeito. Próxima pergunta. Sou faxineira, Antônio Cláudio, num esforço que fiz, me deu uma dor forte na coluna e foi feito exames e mostrou hérnia de disco. A empresa não fez o CAT. Qual o procedimento que tenho que tomar? Vamos lá que é uma situação que merece uma observação melhor. Primeiro, a chamada hérnia de disco, ela não é uma lesão que acontece num acidente. Geralmente é uma doença degenerativa que vem acontecendo ao longo do tempo, tá? Isso não significa que não possa ser tirado o CAT se houve um agravamento dessa lesão por conta do trabalho. Entretanto, a melhor situação aqui é ela, com esse atestado médico que ela tem, ir até o INSS, informar o que aconteceu. O próprio INSS vai fazer o CAT, né? O INSS ele pode fazer o CAT, ele faz o CAT e esse CAT vai para uma perícia médica. Aí o médico perito do INSS que vai determinar se isso que ela teve, né, é derivado do trabalho ou se já vem da situação de hérnia dela ao longo do tempo. Então esse é o caminho. Não pode fazer uma determinação direta para a empresa se a situação é um pouco duvidosa. Entendi. Perfeito, tá aí a resposta para o nosso ouvinte que é de Guaxupé. A próxima pergunta aqui, doutor Márcio, ouvinte gostaria de confirmar uma informação que ela obteve. Ela disse que trabalhou de carteira assinada como atendente de consultório médico, mas o doutor nos papéis não informou o CNPJ. Então, por isso, não teria direito ao PIS. Ela está perguntando se essa informação procede, se é real ou não. Tá um pouco estranho isso aqui, mas vamos lá, olha. Para você ter direito ao PIS, você tem que implementar as regras do PIS. Primeiro é ter no mínimo 5 anos de carteira registrada. Então precisa ver se esse local em que ela trabalhou houve o devido registro na carteira. Se houve os recolhimentos da Previdência, se houve os recolhimentos do Fundo de Garantia, se houveram as informações para Previdência, né? E Fundo de Garantia. Aí vai gerar a habilitação dela ao PIS. E o salário dela não pode ser maior que 2 salários mínimos. Então a primeira coisa a se verificar é se ela implementou essas condições, 5 anos de trabalho até 2 salários mínimos. Se implementou essas condições, ela pega a carteira de trabalho dela, vai até a Caixa Federal
e lá eles vão verificar se houve as informações corretas prestadas pelo empregador para caracterizar a vinculação ao PIS, e se ela tiver o direito, vão fazer o pagamento de acordo com a data de aniversário dela. Perfeito, né? E essa questão que ela abordou aqui de CNPJ, aqui que o doutor, né, no caso ela trabalhava no consultório, não informou o CNPJ, isso aqui ficou meio confuso, né, doutor Márcio? Ficou meio confuso, porque o médico, como um profissional liberal, ele pode fazer o registro tanto pelo CPF dele ou por um CNPJ do consultório, por exemplo. Aí fica uma opção, mas isso não é impeditivo do recebimento do PIS. Do PIS, né? O importante é o cadastramento dela junto ao PIS. Próxima pergunta, doutor Márcio, como funciona a lei sobre casamentos? Quantos dias a pessoa ganha? Se são dias úteis ou corridos? Existe distinção entre casamento no cartório e religioso? Ele está falando sobre as folgas, né? A folga que ele tem direito aí quando vai se casar, eu não sei se ele já casou e vai se casar ainda. Não, a distinção entre o casamento religioso e o casamento do cartório, chamado casamento civil, é só a festa, né? A validade deles é plena de toda forma, né? Ou seja, o casamento é válido para qualquer situação. Entretanto, as folgas relativas ao casamento, elas são reguladas pelo artigo 473 da CLT, aonde prevê 3 dias consecutivos de folga, tá? 3 dias consecutivos, não são dias úteis. Então, prestar atenção, se você que for casar numa quinta-feira, você vai ter folga na sexta, sábado e domingo. Segunda-feira você já volta a trabalhar. Agora, se você programar seu casamento para sexta-feira, observar se você trabalha no sábado. Porque se você trabalha no sábado, sua folga começa no sábado. Então vai ser sábado, domingo e segunda. Agora, se você não trabalha no sábado, né? Se a empresa não trabalha no sábado, sua folga vai começar na segunda-feira, não vai contar o final de semana. Perfeito, tá aí, boa resposta aí pro nosso ouvinte, tá desesperado aqui, vai casar, né, doutor Márcio? Sabe como é que fica, né? Cabecinha fica louca. E prestar atenção, que não vai casar nas férias, né? Porque aí não aproveita. Aí não aproveita nada. Ó, a empresa pode descontar da minha rescisão horas negativas do banco de horas? Isso pode, doutor Márcio? Horas negativas deve significar que ela ficou devendo horas para a empresa. Sim, eu acredito que sim. A princípio não, né? As horas negativas, ou seja, a empresa não utilizou do período de trabalho dessa funcionária a qual ela tinha direito. Então a empresa pede, ela não pode descontar. Tá, aí o problema da empresa, se ela não utilizou, né? Exatamente. Agora, ao contrário, não pode acontecer. Se o funcionário, na hora da sua demissão, tiver banco de horas, né? Se ele tiver crédito de tempo, esse crédito se transforma em hora extra. Doutor Márcio, para finalizar, perdi a minha carteira de trabalho e tive que tirar a segunda via. Como faço para anotar os anos trabalhados na nova carteira? Olha, é relativamente simples. É só ir até o INSS. Lá ele vai pedir o chamado CNIS. Esse CNIS é a relação de todos os empregos formais registrados em carteira que ele teve. Então vai ter lá o início do primeiro emprego, né? O final da rescisão e tudo direitinho, o nome da empresa, o CNPJ da empresa, a informação é completa ali pelo INSS. Mediante esse documento, que é um documento oficial, né? Ele vai até um contador ou as empresas para a qual ele trabalhou e pede a reanotação desses contratos de trabalhos. O próprio contador já pode fazer essa anotação, né? Pode. Agora, as assinaturas dependem de ir nas empresas, nos antigos empregadores. Perfeito, doutor Márcio, muito obrigado aí pela participação de hoje, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui presente com vocês e um bom final de semana a todos. Grande abraço. Bom dia! Ótimo dia para você que tá ligado aqui na número 1. Bom final de semana também para você que tá curtindo a nossa programação. Hoje tem ingressos aí pro Dona Zé.